Queridos irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Jabes e esse é o canal Teologia em Minutos. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe com alguém e você será muito abençoado e vai também me abençoar. Queridos, nós estamos numa série de vídeos sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o principal discurso, a principal pregação, o principal ensino de Jesus. Entre tantos ensinos de Jesus, esse é o mais marcante, o mais pregado, o mais ensinado, o mais escrito, ou seja, aqueles que são mais comentados pelos teólogos e que nós estamos compartilhando as bem-aventuranças ou as beatitudes, como assim queira. Ou seja, esse estilo de vida que o discípulo de Jesus ele deve viver, né? E nós falamos das bem-aventuranças horizontal. Foram as 4 primeiras bem-aventuranças nessa perspectiva horizontal, ou seja, do relacionamento para com o próximo. Agora nós vamos observar essas 4 últimas bem-aventuranças nessa perspectiva vertical, o relacionamento do ser humano para com Deus, ok? Tanto nessa perspectiva também que aborda a lei mosaica. A lei mosaica começa com primeiro vertical e depois horizontal, relacional. E nós vamos observar capítulo 5, versículo 7 de Mateus, o Evangelho de Jesus, diz assim: bem-aventurado ou muito felizes, satisfeitos, tá? São os misericordiosos. Esses misericordiosos aqui são aqueles que têm compaixão, que coloca o miserável no seu coração. Ou seja, fala de miserável. Esse córdia fala de coração. Ou seja, essa junção de 2 palavras gregas refere-se a colocar o miserável no seu coração. Ou seja, se é bem-aventurado aquele que chora, se é bem-aventurado aquele que chora pelos seus pecados, se é bem-aventurado aquele que é manso, que é aquele que está em busca de que Deus faça justiça, ele precisa exercer misericórdia. Ou seja, misericórdia para com o próximo, misericórdia para com o próximo que está está nessa mesma dificuldade, né? Na verdade, ter essa compaixão para com o necessitado que está à margem, né? E talvez no sentido espiritual, não só no sentido social, porque muitas vezes a gente pensa no sentido do aspecto social, também é importante, mas também no sentido do aspecto espiritual. Como está falando da questão da miserabilidade espiritual, essa miséria espiritual, mas que coloque-se no lugar do outro, que coloque esse miserável no seu coração, tudo nessa perspectiva moral, espiritual, social, né? E nós vamos observar que esses que são felizes, eles são misericordiosos. Os misericordiosos são felizes. E até parece um paradoxo. Colocar o miserável no coração normalmente é sofrer, mas esse que coloca o miserável no coração, eles alcançarão misericórdia. Ou seja, nós vemos nesse versículo a reciprocidade do reino. Nós vemos nesse versículo que se você usar de misericórdia, vão usar de misericórdia para com você. Talvez não as mesmas pessoas vão usar de misericórdia para com você, mas ou outras pessoas ou o próprio Deus, ou seja, vertical, usará de misericórdia para com você. Como Deus usou de misericórdia para conosco, nos amando, enviando o seu Filho, né, para morrer no nosso lugar, ou seja, nos salvando, nos resgatando, nos redimindo, também nós precisamos exercer misericórdia para com o próximo, porque Deus exerceu misericórdia para conosco. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. Ou seja, esse limpo de coração refere-se a um contraponto, ou seja, um antagonismo com a perspectiva dos religiosos da época. Os religiosos, eles buscavam uma religiosidade externa. Eles buscavam uma religiosidade somente, vamos dizer assim, exterior, e não uma religiosidade interior. Daí eles buscavam simplesmente uma religiosidade de lavar a mão, lavar os pés, se purificar nesse sentido externo, né? Fazer os seus rituais, porém o seu coração estava, como Jesus mesmo nos acusou, um sepulcro caiado, por fora lindo, adornado, azulejado, pintado, por dentro estavam em estado de putrefação. Então nós vamos observar que Jesus os condena nesse sentido. E os discípulos de Jesus, eles têm um coração limpo, eles têm uma operação do interior para o exterior, porque o Espírito Santo operou isso. Ele foi justificado
ele foi regenerado, ele foi santificado posicionalmente e também gradualmente está sendo santificado, aperfeiçoado, e aquele que começou em nós a boa obra aperfeiçoará até aquele dia. Então nós vamos observar que felizes são os limpos de coração. Não no sentido de coração como órgão que bombeia o sangue, o músculo, mas coração no sentido de fomes, desejos, vontades, volitudes, ou seja, esses que regem a nossa vida, né? Os hábitos, os desejos, as fomes, ele é limpo. Limpo é porque foi limpado, transformado, foi purificado pelo próprio Senhor Jesus. Então essa limpeza, essa purificação, essa santificação, ela exterioriza, é de dentro para fora, de dentro para fora, né? Porque eles verão a Deus. Só pode ver a Deus quem é santo, né? Os santos verão a Deus, os limpos de coração verão a Deus. Ou seja, agora a bem-aventurança, uma outra bem-aventurança, versículo 9, né? A sétima bem-aventurança, bem-aventurados pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz. Por quê? Porque os que promovem a paz, eles serão chamados filhos de Deus. Esses serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz, eles não são reativos para exercer a paz, promover a paz, mas eles são proativos. Eles têm atitudes que promovem a paz. E também a oitava bem-aventurança, versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Alguns sofrem perseguição por causa das suas injustiças, dos seus pecados, e eles então sofrem retaliação, consequências dos seus pecados. Mas aqui fala dos que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que, por causa da justiça, por causa do evangelho, eles sofrem perseguição, deles é o reino dos céus. Eles receberão o reino dos céus, eles adentrarão o reino dos céus. A perspectiva do já e ainda não, já foi inaugurado o reino, porém nós viveremos em plenitude no reino em breve. E esses receberão o reino. Por quê? Porque bem-aventurado, ou seja, feliz são vocês, sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Ou seja, vão inventar a história de vocês, vão falar mal de vocês, porque vocês estão falando a justiça, pregando a justiça, vendo a justiça, e então eles não suportam isso. Eles vão perseguir vocês. Quantos heróis da fé foram mortos? Quantos foram mortos a fio da espada? Quantos foram decapitados, como foi Paulo? Quantos foram mortos ao fio da espada, como foi Tiago? Quantos foram apedrejados, como foram Estevão? Quantos homens de Deus foram martirizados? Né? Mas, meus amados irmãos, esses heróis da fé, esses homens de Deus do passado, fizeram isso com alegria, com prazer. Até parece uma loucura, um paradoxo. Como que eu vou viver isso? É só pelo poder do Espírito Santo que nós vamos viver este evangelho radical. Amém? Deus abençoe você. Curta, compartilhe, nos ajude a crescer em nome de Jesus. Grande abraço.